Boa noite, Lúcio, querido amigo. É muito gratificante estarmos reunidos novamente através do Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade, nesse sábado, refletindo as lições do livro Mundo Regenerado, da Joana, psicografado pelo querido Divaldo Pereira Franco. Nessa noite, 11 de outubro de 2025, me sinto feliz de retornar aos nossos encontros de sábados para prepararmos pelas adversidades que acontecem em nossa vida para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual e moral. Olha que beleza, lição 12ª. E olha o título: A Sombra de João Evangelista. A sombra de João Evangelista. A sombra vem a ser o quê? As tentativas para nos testar das trevas. Por isso nós temos que viver no caminho do bem, da paz e da luz. Por quê? Onde existe luz, as trevas não conseguem chegar. Esse é o nosso grande desafio, nós encarnados nesse querido planeta Terra. João Evangelista era o mais novo, porque tinha o João Batista, aquele que batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. E esse João Evangelista era mais novo e seguiu muito o Mestre Jesus e acompanhou fidedignamente o seu evangelho. Jesus, quando na cruz, já no final de desencarne, ele falou para Maria: Mãe, eis o seu filho. E olhou para João Evangelista e falou: Filho, eis aí a sua mãe. Cuide dela até os seus últimos dias. E ele fez com sabedoria e dedicação até os últimos dias que Maria esteve na terra. Maria, por sinal, um espírito iluminado. Nas nossas aflições devemos pedir ajuda a ela, porque ela nos acode e muito. Sônia, querida, boa noite. Então, precisamos estar antenados a isso. Então, a sombra de João Evangelista. Trata-se do mais jovem discípulo de Jesus, esse notável filho da zelosa Salomé e do tranquilo Zebedeu. Nascido em Betsaida, que significa casa de pesca, onde residiam muitos homens do mar da Galileia, aproximadamente no ano 10 depois de Cristo, ofereceu à existência a mensagem de Jesus, a quem conheceu ainda muito jovem. Foi um dos poucos que conviveu com
com Jesus bastante tempo, ao lado do seu irmão Tiago, acompanhou o Rabi Nazareno desde quando chamado até o momento da cruz e prosseguiu fiel no mistério, ou seja, na incumbência. Foi fiel, sofrendo perseguições, e desencarnou em Éfeso, que atualmente é a Turquia. Então, ele foi um daqueles profetas, um dos 12 que Jesus escolheu para continuar o seu evangelho, né? E eram pescadores, pessoas que moravam ali no Mar da Galileia, pessoas simples, mas de um poder de espiritualização muito grande. Por isso que Jesus pôs ele a trabalhar com ele. Então, por que 12 profetas? Porque, na verdade, Jesus era judeu e os judeus têm como 12 tribos que começaram a sua devoção aí, né? Então, por isso que Jesus teve 12 profetas, significando cada tribo da formação dos judeus. A ele, Jesus entregou a sua mãe antes da morte no Calvário, tornando-a genitora da humanidade, e dele fez o filho, embora nascido em outra carne, outro clã. Era filho de Salomé e de Zabedeu, certo? Mas ao pé da cruz, Jesus, antes de desencarnar, disse a Maria: mãe, eis o seu filho. E disse a João Evangelista: filho, eis aí a sua mãe. E ele cuidou dela até seus últimos dias. Dizem que ela desencarnou com 103 anos, né? E ele até os últimos dias, ele estava ali dando todo o suporte a Maria de Nazaré. Ou seja, cumpriu fidedignamente a sua missão. E é isso que nós temos que ter em mente. Fazer do melhor jeito, cumprir e fazer a nossa parte. Porque quando estamos desencarnados, nós prometemos e falamos que vamos cumprir e fazer bem a nossa parte. Às vezes, quando nós recebemos essa vestimenta carnal, nós esquecemos desse compromisso que nós temos e não devemos desviar da nossa trajetória, porque disso depende a nossa melhora moral e aprimoramento espiritual. Quando retornarmos à pátria espiritual, teremos que prestar conta. Após a ressurreição sublime do divino amigo, e amigo aqui está com letra maiúscula, porque era Jesus, não tergiversou, ou seja, não arrumou desculpa, seguiu à risca
o que ele tinha prometido, sendo-lhe fiel e amado em toda parte, especialmente em Éfeso, onde ele terminou seus dias, onde passou a residir por longos anos, interrompidos pelo período em que esteve exilado na ilha grega de Patmos por imposição do imperador Domiciano, cruel perseguidor de Jesus e dos seus discípulos. Mas, independente da perseguição, ele nunca fugiu dos seus compromissos com Jesus. Foi um jovem e muito atuante profeta que levou o Evangelho de Jesus a vários lugares. Mais tarde, no período de Nerva imperador, João Evangelista, já idoso e mais gentil, foi libertado e voltou à sua igreja em Éfeso, ou seja, para cumprir o seu compromisso com o Evangelho de Jesus, tornando a cidade um dos mais respeitados centros da doutrina libertadora. Então, vocês percebem? A pessoa tem esse compromisso e é fiel, e é fidedigno àquele compromisso que ele adotou como meta nessa encarnação dele. E com isso, o que a pessoa evolui e amadurece espiritualmente. Por quê? Cumpre, faz o que prometeu. Não esquece, a hora que passa a dor ou a doença, volta ao que era antes, né? A sua doçura era cativante. Isso é uma pessoa maravilhosa, né? E os seus exemplos recordavam o Rabi amado, que procurava imitar com absoluta fidelidade. Ou seja, era um Jesusinho mesmo, nas suas ações, no seu falar. Era um orador que o pessoal gostava muito dele nas tribunas, falando para os seus discípulos. Ele participou dos momentos gloriosos da mensagem, na transfiguração do Tabor, no Tabor. Ele estava acompanhado pelo seu irmão Tiago e por Simão Pedro, na pesca milagrosa, assim como na multiplicação dos pães e dos peixes, como também na inesquecível Via Crucis. Então, ele esteve presente com Jesus na grande maioria, enquanto Jesus esteve reencarnado. Na Via Crucis, quando batiam e judiaram de Jesus, ele estava ali ao lado dando o seu apoio ao Mestre. Convivera com ele após a luminosa ressurreição e tornou-se carta viva do Evangelho. Então ele esteve com Jesus até os últimos dias, últimas horas, últimos segundos. A hora que Jesus desencarnou, ele estava junto com Maria, ao pé da cruz, dando o seu apoio ao Mestre. E depois ele seguiu passando o Evangelho de Jesus por onde ele estava. Convivera com Jesus após a luminosa ressurreição.
jamais deixaria de exemplificá-lo e de vivê-lo. Olha que beleza. Então ele foi o exemplo de Jesus depois que o mestre partiu, tanto na maneira de agir, como ajudando o próximo, como passando o evangelho do mestre por onde ele tinha condições de falar. E é aquilo, né? Falar, como dizia meu querido pai Armando, até papagaio fala, mas vivenciar que é o nosso grande desafio, pôr em prática o evangelho que o mestre nos ensinou. No seu íntimo, clareado pelo amor, pairava, porém, uma sombra. E essa sombra aqui está em outro tipo de letra. Lembra? Porque o título, A Sombra de João Evangelista. Então agora a Joana vai nos contar a sombra do João aí, que se iluminava pouco a pouco. Maria Aparecida, boa noite, querida. Por que a sombra se iluminava pouco a pouco? Porque nas suas ações edificantes e amorosas para com o próximo, essas sombras iam se diluindo. Por quê? Como eu disse no início, onde existe luz, as sombras não se aproximam. Pouco a pouco, até atingir o self coletivo e diluir o seu ego de tal forma que a ponte dual fez-se por intermédio do quê? Do amor. Essa é a maneira da gente diluir o nosso ego, aquele ego egoísta, para transformar no self, que é o nosso ego interior, onde nós procuramos melhorar cada dia mais, sermos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Essa é a nossa grande meta no nosso dia a dia. Sua sede de Jesus era tal que sempre se atirava à abnegação, de modo a viver o amigo, e o amigo aqui está com letra maiúscula, de modo a viver o Jesus, tornando-se o espelho que o refletisse em todos os atos. Esse é o grande exemplo nosso a seguir. Imitar Jesus nos nossos atos, para com que, com isso, nós melhoramos e evoluímos. Apesar desse devotamento e consciência do que deveria fazer para ser feliz, havia a inquietação defluente, corrente, do que considerava sua inferioridade espiritual. Aquela cobrança disso que eu acabei de dizer a vocês, sermos hoje melhor que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje. Nós temos de nos cobrar isso todo dia. Questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos alerta ao deitarmos, fazermos uma reflexão do nosso dia, para ver se ninguém vai ter alguma coisa de falar que não gostou das nossas ações, que eu fiz ao próximo o que eu gostaria que o próximo fizesse a mim. Olha que maneira legal da gente refletir à noite.
e pedir ao nosso anjo da guarda que leve nós a pairagens de amor, de aprendizado, de ações edificantes, para no outro dia, ao acordarmos, estarmos livre, leve e solto, com a consciência do dever cumprido. E aí devemos agradecer o dom da vida, por termos acordado e estarmos junto com os nossos irmãos. É isso que nós devemos. Dona Valdeirês, boa noite, querida. Então, são esses detalhes que faz a gente se antenar e mudar e se comprometer à nossa melhora diária. Francisco de Assis nos dizia, é dando que receberemos. E é isso que é importante, a gente servir do que ser servido. E às vezes as pessoas só querem que as pessoas o sirvam e esquece do outro jeito que é de servir, né? E isso é importante. E ó, eu citei Francisco de Assis e no finalzinho da nossa prosa aqui, vai ter uma surpresa muito agradável. Beleza? Havendo conseguido fruir uma larga existência física, sendo a última testemunha da presença, todos desejavam vê-lo, tocá-lo, ouvir-lhe as narrativas. Aí, ele era um fiel escudeiro de Jesus. Então todo mundo, pelos seus atos, pelas suas ações, queria tocar como queriam tocar no mestre, na época do mestre vivo. E é isso que a gente tem que ter em mente, da gente ser uma pessoa do bem, da paz e da luz, onde as pessoas tenham a vontade de estar ao nosso lado e escutar as palavras de amor, de bem que a gente tem a oferecer aos nossos irmãos, às vezes menos favorecidos. Fiel à promessa de ser o filho da Senhora, a partir daquele momento no Calvário que Jesus falou para a mãe, mãe, eis o seu filho, e falou para o João, filho, eis a sua mãe, foi buscá-la em Nazaré, na casa de parentes, e a trouxe para o seu carinho em Éfeso. Então, depois que Jesus desencarnou, Maria foi para a casa dos amigos e ele foi e trouxe para Éfeso para morar com ele, para ele cuidar, como ele tinha prometido para o mestre. Onde realmente se tornou a mãe da humanidade sofredor, Maria de Nazaré. E morava em Éfeso com João, e ali era referência porque todo mundo passava pela sua casa, ela ficava numa parte mais superior, onde tinha uma vista bonita do mar, e ela abençoava todo mundo, dava comida, fazia oração, dava roupa, banho para quem ela passasse e pedisse a sua ajuda. Era devoção de amor e caridade, como seu filho havia ensinado e deixado um legado de amor, de luz e de paz. Todos que passavam pela região e tinham notícias daquela mulher extraordinária, buscavam-na
para ter notícias do filho, deixar-se abrasar pela sua ternura e levar o seu exemplo às outras mães. Olha que beleza! É isso que nós temos que ter na nossa mente. Sermos exemplo de amor, de ajuda ao próximo, pessoas queridas que estendem as mãos aos menos favorecidos. Porque Francisco de Assis, novamente repito, dizia: é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Então, tudo queria uma palavrinha de consolo com a Maria, naquela casa de amor, onde a benemerência, o ombro amigo, o ouvido estava pronto a escutar e ajudar o próximo. Beleza ou não? É assim que nós devemos proceder. Procurar sempre melhorar nessa direção do carinho, do amor e da luz. Enquanto se encontrava na igrejinha da cidade, no promontório, ou seja, na parte superior e avançada, onde ela tinha toda essa visão que eu disse, em que residia, ela abençoava os transeuntes, amparava os enfermos, narrava os acontecimentos da sublime existência do menino. Quem que era o menino? Seu filho Jesus. Então, ela ensinava as pessoas que passavam por ela as mensagens do Cristo, o exemplo que ele tinha deixado para que as pessoas tivessem bom ânimo, que não ficasse com o bico baixo, porque Jesus sempre teve uma palavra de elevar as pessoas para poder encarar os tropeços da vida, porque isso faz parte da nossa trajetória, porque é nas adversidades que crescemos, evoluímos, melhoramos, refletimos a vida como ela é e deve ser vivida. Acompanhou-a com ternura filial até o momento em que desencarnou. Estava ao pé da cruz, seguiu a Via Crucis ao seu lado, dando a força de mãe, bom ânimo a ele, para ele não desistir. Um pouco antes, acolheu a arrependida Maria de Magdala nos seus últimos momentos físicos, devorada pelas febres e a hanseníase. Então, Maria de Magdala foi prostituta na sua vida. Jesus a perdoou e falou: segue, não peques mais, e foi das poucas mulheres que tem notícia no Evangelho que seguiu fielmente Jesus depois daquela passagem. Teve febre e hanseníase. Hanseníase na época era uma doença que matava muita gente, né? Dava doença na pele, e ela cuidou até os últimos momentos. Maria de Magdala, um grande exemplo de seguidora do Cristo, de pôr em prática o Evangelho que Jesus nos ensinou. Então é isso, independente de como
a vida que a pessoa teve anteriormente, o dia que ela descobriu Jesus, ela mudou, se transformou numa cristã. E é isso que nós temos que ter como exemplo. Eu fazia o errado, mas eu não conhecia o que era certo. Estamos perdoados agora. A partir do momento que você sabe o certo e você faz o errado, aí cuidado, que o seu comprometimento aí se torna perigoso. No íntimo, desejava viver o sacrifício a fim de igualar-se a Jesus. Quando escreveu as cartas aos discípulos e especialmente o Apocalipse, porque as cartas e o Apocalipse foi João Evangelista que escreveu no Evangelho. Iluminou a sombra com as narrativas em grande parte da obra em razão dos conflitos humanos que remanesciam na conduta desde o berço no lar humilde onde nasceram. Então, o Apocalipse e as cartas que João Evangelista escreveu de muita ajuda ao pessoal e até hoje a nós devemos recorrer a essa parte do Evangelho de Jesus. A sombra não conseguiu em momento algum turvar-lhe o discernimento e o carinho pelo amado benfeitor, Jesus, cuja ausência impunha-lhe lágrimas de justa saudade, embora a comunhão psíquica mantida. Então, esse é o exemplo que devemos seguir. Tinha saudade, mas seguir os passos que o mestre tinha ensinado. Marcelo Fernandes, boa noite, querido amigo. Então, é isso. Tá difícil? Tudo bem, tem bom ânimo e siga o Evangelho de Jesus, que tudo passa, e passa mesmo, no tempo de Deus, não no tempo nosso, né? É isso que é importante salientarmos. Era tão grande a sua afeição e entrega que o Senhor profetizou que o martírio não o eliminaria, conforme aconteceu. Então é isso aí, ó. Estamos passando por dificuldades, tenhamos bom ânimo, porque tudo passa, com fé e determinação no nossa trajetória carnal. Doença, perda de entes queridos, acontece, e é para ver se a gente tem a fé que a gente pensa e a coragem que nós achamos que temos. É nessa hora que a gente tem que pôr em prática isso. E nunca esquecer que Deus é um Pai infinitamente bom e justo e vê tudo que se passa pelos seus filhos. Então, temos que pedir sim, mas Ele é onisciente de tudo. Agora, precisamos ter bom ânimo e encarar as adversidades como momentos que temos que provar a nossa fé. Esses desafios que nós temos que provar que somos fortes, com a ajuda de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, e do nosso anjo protetor, nosso guia,
que é um espírito superior que está sempre conosco, nos intuindo, nos auxiliando e nos fortalecendo. Então, ao invés de afinarmos e desanimarmos, nós devemos ter essa força, porque essa trindade aí levanta qualquer um e supera, porque depois das tempestades vem sempre a calmaria. Acredite que isso é verdadeiro. A hora que está a tempestade, parece que ela não vai passar, mas passa. Sabe por quê? Você refletindo, você já passou por bastante dificuldades e superou. Doença, momento de foi trocado por outra pessoa, foi caluniado e superou. É nisso que devemos apegar nesse momento para ter a força para superar as adversidades colocadas no nosso caminho para justamente a nossa melhora e evolução espiritual. Beleza? Então a sombra não conseguiu em momento algum turvar-lhe o discernimento de João Evangelista e o carinho pelo amado benfeitor, cuja ausência impunha lágrimas de justa saudade, embora a comunhão psíquica mantida. Ele estava antenado com o mestre lá, mestre, me ajuda, eu vou superar essas adversidades. E foi um exemplo como discípulo de Jesus. Era tão grande a sua afeição e entrega que o Senhor vaticinou, ou seja, profetizou que o martírio não o eliminaria, conforme aconteceu. É isso que nós temos que ter em mente, ó. Martírio não vai nos eliminar. Tenhamos bom ânimo e bola para frente. Foi o único discípulo que teve morte natural mediante o longo desgaste normal dos órgãos. Morreu por velhice, por tempo de serviço dos órgãos. Foi até que a bateria. Os outros discípulos já teve morte trágica. Teve vários tipos, mas não foram morte natural. João Evangelista foi o que teve a morte natural, cumpriu a sua meta com Maria até os últimos dias e depois também participou a sua vida no caminho do bem, da paz, à luz, até desencarnar naturalmente. Ao analisar as dificuldades humanas no processo da evolução, porque realmente são através das dificuldades, Allan Kardec refere-se às más inclinações que são heranças de existência transatas, passadas, muito bem representando a sombra junguiana, que é a sombra que é o título do nosso capítulo hoje, você entendeu? Então, nos equivocamos em vidas passadas, temos os nossos perrengues nessa para superar e cumprir com a nossa determinação, superando essas adversidades. Faz parte do jogo, não adianta ser coitadinho, querer afinar. Encara, ó, e bola para frente que atrás vem gente. O trabalho de educação moral dá-se
através, da mente saudável, de modo a diluir a ignorância e o primarismo até manter o discernimento edificante, a palavrinha mágica aí que o senhor Armando me ensinava, e dourar-se, isto é, desaparecer a treva e fazer-se brilhante. Jesus nos disse: vós sois luzes, deixem a sua luz brilhar, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Olha que beleza! Puxa vida, nós temos todo esse potencial, vamos pôr para fora isso aí, para aí a gente crescer, amadurecer e evoluir espiritualmente. Então, as sombras, tudo nós temos, que é os erros do passado, os equívocos. Agora, temos o potencial de ser luzes e temos uma centelha divina dentro de cada um. Pelas nossas ações edificantes, essa centelha divina cresce e se expande e vira luz. E onde existe luz, as trevas não se aproximam. Esse é o jogo da gente amadurecer e crescer e evoluir. Porque no caminho do bem, da paz e da luz, as trevas têm dificuldade de se aproximar da gente. Essas más inclinações perturbadoras são as heranças dos instintos predominantes e resultados do processo da evolução antropomórfica, cuja experiências em contínuas transformação terminam por manter somente os instintos básicos. E quais são os instintos básicos? Dormir, comer e reproduzir-se. Aqueles instintos animalescos, esse que a nossa evolução a gente tem que tirar das nossas ações. Nossas ações têm que ser edificantes, amorosas, caridade ao próximo, auxílio mútuo aos menos favorecidos. Isso que tem que brotar na nossa mente, na nossa vida, no nosso dia a dia. Que com isso só sobra esses instintos básicos de dormir, comer e reproduzir-se. Bem mais tarde, quando transcorridos 11 séculos, na personalidade dos santos, do Santo de Assis, essa era a surpresa que eu falei, João atingiu o clímax como cantor das estrelas, vivendo os dias gloriosos da Galileia e suas regiões que constituíram a sonhadora Israel do Deus único. Quem que é o Santos de Assis? Francisco de Assis, que é reencarnação de João Evangelista. Então vocês percebem que por isso que a filosofia reencarnacionista é maravilhosa, porque a gente vai fazendo de pouquinho e vai crescendo e vai amadurecendo e vamos tornando melhores hoje que fomos ontem e amanhã melhor do que fomos hoje. Mas essa busca incessante no caminho do bem, da paz, da luz, tem que estar aqui, brotando diariamente no nosso dia a dia. Beleza? Então, João Evangelista foi Francisco de Assis na outra reencarnação. Então, queridos, vale a pena a gente se esmerar
para fazer o bem e não olhar a quem, porque as respostas depois são maravilhosas e fortalecedoras. Aí a Joana finaliza a nossa lição falando assim, ó: tende bom ânimo e não se turbe o vosso coração, para que a sombra perturbadora não abra espaço à verdade e ao amor, confirmando que sois filhos da luz, recomendou Jesus. Jesus, vós sois luzes, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus sempre nos alertava nisso, só que precisamos pôr isso em prática. Essa nossa centelha divina tem que desabrochar pelas nossas ações edificantes, pela nossa caridade, pelo nosso bem e não olhando a quem. No predomínio da sombra, há muitos desafios a vencer, graças aos quais a vitória íntima faz mais expressiva e ansiada por todos os viandantes da evolução. Somos nós, encarnados nesse planeta Terra de provas e expiações. Precisamos cada vez mais pôr em prática esse Evangelho de Jesus na nossa vida. Doga, mas é muito difícil. É difícil, mas se é fácil não tem graça, ora. Os desafios é justamente para testar a nossa coragem e a nossa fé e a nossa força de vontade de superarmos as adversidades. Eis porque enunciou Jesus a respeito da dedicação dos seus discípulos, quando se refere àqueles que forem fiéis até o fim, não sucumbindo às tentações, com devotamento, a vigilância e a oração. Temos que estar vigilantes e temos que orarmos diariamente, porque a oração nos conecta com Deus, com a espiritualidade maior, e com isso nós recebemos as energias positivas e fortalecedoras para nos ajudar nessa nossa trajetória, no bem, na paz e na luz. Até hoje, as lembranças do apostolado do Filho do Trovão, como o denominara Jesus, Jesus chamou João Evangelista de o Filho do Trovão, e ao seu irmão Tiago, admoestando-os. Então, estimulando ao aprimoramento moral, que é o que nós devemos estar sempre docemente, após a explosão do temperamento, permanece convidando todos ao mesmo ministério de amor e autodoação, que é o grande desafio nosso. Ministério do amor e da autodoação. A jornada de sublimação é larga e difícil, o que equivale a dizer, exige o empenho de todas as forças para a superação dos impositivos materiais. É aí que mora o perigo. Nós temos que doarmos ao lado espiritual, o lado moral, porque a tentação
da matéria é muito grande e às vezes faz a gente desviar do nosso trajeto, do nosso caminho. E o modesto pescador tomou as redes luminosas e alcançou a humanidade quase toda. Bonito, hein? Jamais te permitas perder a irrestrita confiança em Deus, debatendo-se em conflitos perturbadores. Onde te encontres, da forma que te estejas, o que faças e o que te necessites, Deus sabe. Deus é onisciente, Ele sabe tudo sobre nós. Por isso, vamos nos policiarmos para não cairmos em tentação da materialidade. Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Tem dúvida disso? Tenha essa convicção. Temos Deus, nosso Pai, infinitamente bom e justo, que nos ama. Ele é bom, mas Ele é justo. Ceitil por ceitil que fizermos de bem e de mal, nós temos que resgatar. Temos um mestre, esse aqui do olho azul e do cabelo amendoado, que nos ama e falou que não nos abandonará, estará conosco até nos últimos dias nossos. E temos o anjo da guarda, que é um espírito superior, que nos adotou quando o gameta da nosso papai e da nossa mamãe se uniu para começar a nossa formação. Então, com isso aí, não temamos. Temos que ter fé e coragem em Deus e fazer o nosso melhor, porque vale a pena. As recompensas são muito grandes. Maria de Nazaré, quando viu todas as pessoal que seguiu o cristianismo ser perseguido, e um amontoado de pessoas tudo tristes por tudo que estavam passando, e ela viu uma mocinha, estava bem esbranquiçadinha, bem caidinha. Ela chegou no ouvido e falou assim: cante os hinos de louvores, porque isso é a sua bênção. E a mocinha não entendeu muito bem e percebeu que recebeu uma energia maravilhosa e começou a cantar. E isso fez com que a sua vontade melhorasse de vencer as adversidades. E aí, meus queridos, quando a gente passa por momento difícil e a gente ora e pede ajuda à espiritualidade maior, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, ao nosso anjo da guarda, esse ânimo nos vem com intuições de melhora para encararmos essas adversidades e superarmos. E é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia, porque Deus nos ama e quer o nosso bem. Depende de nós de fazermos bem a nossa parte. Queridos irmãos em Jesus, a alegria minha é muito grande de retornar a esses encontros nossos aos sábados. E peço que tenham bom ânimo e que não desanime jamais, porque Jesus nos ama, nosso anjo da guarda quer o nosso bem e Deus é o nosso Pai infinitamente bom, mas Ele é justo.
Vamos finalizar o nosso encontro com aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. Livrai-nos de todo o mal e que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações, hoje, agora e sempre. Beijo no coração de todos, amo muito vocês, vocês fazem parte da minha família espiritual. Fique com Deus, um ótimo final de sábado, um domingo maravilhoso e que a semana seja de muita paz e amor e felicidade. Fique com Deus.